o Bento Albuquerque iria depor nessa quinta-feira na Polícia Federal. Aí você deve estar se perguntando, Thiago, quinta-feira ele ia depor. Passou sexta, sábado, quando é que ele vai depor? Pois bem, terça-feira é o dia que o Bento Albuquerque vai falar. Na última hora, ele praticamente implorou e falou, gente, adia o depoimento, tem que adiar, tem que adiar, tem que adiar o depoimento, custa o que custar. Tá bom. Aí a Polícia Federal falou, meu amigo, sem problemas, vá depor na terça-feira, então, de boa na Lagoa. A gente vai colher depoimento de outras pessoas. Foi quando colheram o depoimento, no lugar dele, da servidora da Receita Federal, que apresentou o áudio, que prova ali que o Bolsonaro chegou a incorporar as joias no acervo da Presidência da República, e que depois ele pediu para um ajudante do Bolsonaro pediu para ela tirar ali e apagar as provas. Quer dizer, você tem claro crime de ocultação de provas ali, claríssimo crime. Tá? Além dos outros crimes do Bolsonaro. Tá. Na quinta-feira, à noite, falou-se o seguinte, que o Bento Albuquerque ia mudar a versão dele, porque ele ia dizer que não tinha nada de errado, que na verdade as joias foram declaradas como patrimônio da União, e que ele ali estava levando as joias a mando do Bolsonaro, que eram joias e que eram joias que seriam para a União, não seria para o Bolsonaro, não seria para ninguém. Ok. Só que mudou, já não é mais isso não. O Bento Albuquerque, na quinta-feira, ele teve uma conversa com o general Mourão e teve uma reunião entre militares, que eu já falei aqui sobre isso. Tá. Depois disso, ele teve outras conversas com militares. E aí falaram, ô Bento, o seguinte, o que a gente percebe é que o Bolsonaro tá até jogando na fogueira. O Bolsonaro falou que não pediu presente, que não recebeu. Se o Bolsonaro não pediu e você e os assessores foram lá na Arábia e voltaram com isso, então quem é que pediu isso aí? E quem é que recebeu? Quem recebeu a gente já sabe, ô Bento, foi você. Quem tava com presente foi você, o Bolsonaro não tava na comitiva, só tava você. E aí, se o Bolsonaro disse que ele não pediu também, quem é que vai ser responsabilizado por isso? Sabe quem vai ser preso, ô Bento? A corda arrebenta do lado mais fraco, o cara era presidente. Você é um almirante, você não é nada perto do presidente. O Bento fica assim, peraí. Agora lembre-se, Bento militar almirante. Quanto mais alta é a patente de um militar, mais frágil é o ego do militar e mais ele se ofende com qualquer coisinha que fale sobre militares ou contra ele próprio. O Bento fica assim, peraí, meu amigo. Ninguém chega almirante sem passar por muita coisa na vida, sem passar por muito perrengue dentro dos militares, sem fazer muita politicagem lá dentro. Ninguém. O Bento, peraí, meu amigo, então realmente, porque ele estava com lealdade absoluta com o Bolsonaro, absoluta. Falou, realmente, se perceber, o Bolsonaro tá me jogando aos leões. O Bolsonaro quer que eu me ferre, alguém vai se ferrar nessa aí. Não tem como esse caso acabar sem ninguém se ferrar. E quem o Bolsonaro quer ferrar sou eu. Ele que se defenda sem me ferrar. Olha isso, eu vivi para ver isso. Militares da ativa, que até 2 meses estavam aí apoiando o golpe de Estado, muitos nos bastidores, assim, ó, para um outro militar para falar, ó, vai para cima do Bolsonaro para se salvar, viu? Você vai se ferrar nessa. Aí o Bento Albuquerque mudou. Mas ele mudou, mudou muito. Falou, peraí, não, agora vai ser outra, agora eu não vou mais falar o que eu ia falar, não. Então ele tá pensando agora no que vai falar, só tem uma coisa, fale o que falar, o Bento Albuquerque vai se salvar. Para se salvar, ele vai jogar o Bolsonaro aos leões. Tem algumas possibilidades aí do que ele vai falar que já foram ventiladas na grande mídia. E algumas que foram vazadas por militares que devem ter conversado com ele. Não, essa parte a mídia não falou, ó, o militar tal conversou com ele vai falar isso. Não, mas é o que creem que ele vai falar. Uma delas é que ele vai falar que estava recebendo ordens, que foi lá para a Arábia a mando do Bolsonaro, que recebeu ali aquilo numa solenidade e que ia pro acervo público e não pro acervo privado do Bolsonaro. Só que não adianta, porque vai chegar a Polícia Federal e vai falar, tá bom, meu amigo, quem te deu a joia? Tal, qual é o nome da autoridade que deu a joia? Como é que foi? Ah, foi assim, assim, assado. Aí vamos perguntar para as outras testemunhas e ver se bate. Ele vai mentir, não tem dúvida. Se ele mentir, não vai bater a versão. Se não bater a versão, piora para ele. E ele não pode deixar a coisa piorar para ele. Aí vamos perguntar, peraí, então por que vocês passaram na parte de nada declarar? Tem vídeo. Não adianta mentir e falar, não, a gente ia declarar. Não, ia não. Vocês não declararam. Não tem ia. Você não declarou. Por quê? Então, o que se fala é que, em último caso, se ele for muito pressionado, ele vai falar que estava seguindo ordens apenas. Pronto. E que não sabia muito bem do que se tratava. Só que tem um problema.
Ele não pode falar que não sabia do que se tratava, porque tem foto dele com o cavalo. Tem foto dele com o cavalo, e logo que ele foi ali pego na Receita Federal, o assessor ligou para ele, o assessor foi pego, ligou para ele chegou lá e falou, não, o presente é para Michele. Como é que você não sabia? Então você sabe o que se tratava. Ele falou que não sabia que se tratavam de joia, mas ele estava com as joias. Então você não sabia que a joia que estava na sua mão é a joia que colocaram na mala, você não viu. Você pegou a joia da sua mão, devolveu pro árabe lá e você não viu mais a joia. De repente apareceu na mala do seu assessor. Nossa! Estranho, né? Bem estranho. Então, para tentar se salvar, a ordem para o Bento Albuquerque é essa. Isso tudo foi decidido. Por quê? Porque o Bento Albuquerque, ele tá com medo que ele seja preso. Ele tá no Brasil. Dependendo do andar da carruagem, ele pode ser preso já. Vamos lembrar, o Ministério Público de Contas já falou para o TCU, para o Tribunal de Contas da União, o seguinte, ó, o Bolsonaro tem que devolver as joias imediatamente sob pena de retenção de todos os seus ganhos que partam da União, ou seja, a aposentadoria dele, o salário como ex-deputado e qualquer outro dinheiro que ele possa receber da União, como ex-presidente ou ex-deputado. Ou seja, o Bolsonaro vai ficar sem grana, fora o dinheiro que ele roubou, né? Vai ficar sem o resto da grana. E aí, vamos perguntar para o Bento Albuquerque, ô Bento, mas peraí, você ficou mais de um ano com joias que entraram no Brasil sem serem declaradas. E depois essas joias foram para o acervo privado do Bolsonaro. Privado, não público. Privado. Como é que você me diz que as joias que foram pegas, não é que você quis declarar, foram pegas, iriam para o acervo público? Se as que não foram pegas foram para o acervo privado? Não faz sentido algum. E por que você ficou mais de um ano com aquelas joias? Então o Bento Albuquerque não tem resposta quanto a isso. Ele estava planejando enrolar os agentes. Porém, enrolando os agentes, isso é que foi explicado para ele. Ô Bento, então é o seguinte, se você começar a enrolar o delegado da Polícia Federal, os investigadores, esse pessoal tá acostumado a lidar com bandido e com gente que tá mentindo faz muito tempo, o cara sente de longe que você tá mentindo, de longe. Aí você vai falar, eu não sabia, tava no meu gabinete, mas no meu ministério, no meu prédio, você é o ministro, pô, tá no prédio do Ministério de Minas e Energia o negócio. E aí você não sabia? Então falaram, se você falar que era tudo ordem do Bolsonaro, que você, como ministro, estava cumprindo ordem, você talvez se safe. Só que tem um problema para o Bento Albuquerque que eu vou falar aqui para você. E o Bento Albuquerque também não deve ter sido muito avisado pelos militares. Que é o seguinte, ele como ministro de Estado, ele tinha obrigação de denunciar as autoridades. Se entrou coisa sem ser declarada no Brasil, ele tinha que ter denunciado as autoridades. Não denunciou porque não quis. Comete crime de prevaricação. Entrar as joias do Bolsonaro para o acervo privado dele. Se era acervo privado, ele tinha que ter pago o imposto. Não pagou. E entrou para o acervo privado dele. E aí? Você não fez nada por quê, ô Bento? É para falar, eu não sabia. Como não sabia? Não interessa. Eu tenho que explicar uma coisa para você. No Brasil, como eu nunca vi país do mundo que não seja assim. A lei é pública. Qualquer pessoa tem acesso à lei. Hoje, então, com a internet, mais ainda. Então, ninguém pode descumprir uma lei falando que não sabia. Isso não existe. Se alguma coisa é lei, você é obrigado a cumprir, saiba ou não. Ah, fiz um negócio, era ilegal, não sabia. Pô, a pena é a mesma, sabendo ou não. Obviamente, tem coisa que tem o dolo e não tem o dolo. Aí o dolo pode fazer com que a pena seja maior. A pena não é a mesma, a condenação. Acontece condenação você sabendo ou não. O que muda é a pena, pode ser mais grave, ou se você conseguir provar que não sabia, que não teve intenção nenhuma, e que não apenas não sabia, que a intenção não era cometer crime algum, aí a sua pena pode ser menor. Mas no caso, você não declarar uma coisa, mesmo você não sabendo, pô, o crime é o mesmo, você está querendo não pagar imposto. O pior, você tem vídeos aí do Bolsonaro de mais de 20 anos atrás falando, eu sonego tudo que eu posso, tem que sonegar mesmo, o imposto é crime. E aí tem essa. Então, agora é o seguinte, terça-feira é o dia em que o Bolsonaro vai ser amplamente delatado pelo seu ex-ministro na Polícia Federal. Prepara! E tá indo muito mais rápido do que eu imaginava, inclusive você também. E cada dia vem coisa nova, e vem vídeo, vem áudio, vem tudo. E olha, tá ruim a situação. Vamos ver aí, ó. Peço sua inscrição no canal. Falou!